Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou no capítulo 14 e hoje estarei falando aí sobre a parábola dos convidados. Vamos lá. Está aí o texto, parábola dos convidados. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Interessante. Isto aqui aconteceu num dia de sábado. Se você der uma olhada aí no início do capítulo 14, você vai ver que Jesus ele entrou na casa de um chefe dos fariseus para comer, e era um dia de sábado. E interessante é que logo depois Jesus começou a observar os convidados, como é que eles chegavam ali naquele lugar, na casa daquele fariseu para comer. Provavelmente, não sei se é um almoço, se é uma janta, nós não sabemos, porque está escrito lá que certo sábado entrou Jesus na casa de um dos chefes dos fariseus para comer, e ele os observava. Isso aí está logo no início do capítulo. E depois, lá no versículo 7 desse mesmo capítulo aqui, ele fala: observaram os convidados, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes esta parábola. E aí Jesus ele dá uma instrução àquelas pessoas de como que se deve portar em uma festa. Então, após Jesus ter terminado de dar essa instrução de como as pessoas deveriam se comportar, numa festa não procure os primeiros lugares, procure o último. Então, após Jesus ele ter falado isso sobre a humildade, aí um daqueles que estavam ali, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, então Jesus estava ali sentado à mesa, no triclínio, reclinado à mesa, ele disse, aí a palavra grega Makarios é feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Interessante que ele usou o termo de Basileia é o domínio de Deus, no reino de Deus. Olha o que Jesus responde. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então Jesus ele conta uma parábola. Olha só. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Veja bem que o motivo pelo qual Jesus vai contar esta parábola é a fala de certo homem que está ali na casa daquele líder da sinagoga que convidou Jesus para estar com ele. E Jesus ele ensina, e no meio do ensino, assim que Jesus termina este ensino, ele ouvindo essas palavras a respeito dos convidados, ele diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E aí Jesus conta essa parábola. Então, o que puxa a parábola de Jesus é o homem declarar que feliz é aquele que come pão no reino de Deus. E aí Jesus conta essa parábola. A hora da ceia, versículo 17, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E ele continua: não obstante,
Todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Interessante. A ceia aqui é deipinon. Ceia é uma refeição formal que era realizada à noite. À noite. Ceia é isso. É uma refeição que era realizada à noite. Então ele enviou os servos aqui é doulos, era o escravo, a avisar os convidados. Convidados aqui, o termo grego é kaleo. E chamar em voz alta, convidar. Ele vinde, erromai, vir, o verbo aí, porque tudo já está preparado. Então ele diz no 18, como eu já li, todos, ou seja, os convidados, a um, começaram a escusar-se. Escusar aqui dá a ideia de recusar, declinar, afastar-se. Então, todos eles começaram a recusar o convite que havia feito. Disse o primeiro: comprei um campo. Então, ele adquiriu um campo. É interessante que comprar aqui é agorazo. Agorazo, a ideia de estar no mercado e comprar alguma coisa. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado ou recusado. Interessante que não era comum um judeu comprar um campo para depois ir vê-lo. O correto era ele ir ver primeiro. Se ele gostou do campo, aí sim era normal ele pagar pelo campo. Mas diz aqui que ele comprou, e o termo é agorazo. Apesar de que agorazo também é estar no mercado para comprar ou vender. Também significa isso. Por isso que talvez o termo aqui, olha, eu comprei um campo. Não é que eu tenha pago, mas eu vou lá ver esse campo. Tudo bem. O outro disse, aí logo em seguida aí vem outro. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E ele usa a mesma palavra aqui, que é agorazo, estar no mercado para comprar ou vender. Então, ele também precisou de cuidar dos seus negócios. Então, primeiro comprou uma terra e ele precisava de ver para pagar o dono. Ou já tinha comprado e ia lá para tomar posse, não sabemos. Mas o termo agorazo aqui é isso, é estar no mercado para comprar ou vender. Ele vai lá, analisa se é bom ou não e paga pelo terreno. E o terceiro diz o seguinte: e o outro diz: casei-me e por isso não posso ir. Esse aqui nem pediu para dar por escusado. Ele falou assim: casei e não posso ir. Pronto, simples assim. Casar aqui é gamel, termo grego aí, o verbo gamel. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Então, o servo, aquele que foi buscar os convidados, eles todos excusaram. Não vou, eu tenho coisa mais importante para fazer do que esse jantar. Eu comprei um terreno, tenho que ir lá ver. Olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou lá experimentá-las. E eu casei, vou para a lua de mel. Interessante. Então, ninguém quis ir. Ou seja, tinha coisa mais importante para fazer, na visão deles. E era uma ceia aí de um jantar. E aí, quando o servo voltou e contou para o Senhor, aqui o Senhor é curioso, e então ele irado aqui, orgizo, incitado a ira, zangado, dono da casa disse, aí é oikodespotes, senhor da casa, o chefe da casa,
disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui o quê? Pobres, pitorros, pobre mesmo, de mendicância, os que mendigam, os aleijados, anaperos, privado de algum membro do corpo, cegos, que aí é tuflos, que é cego mesmo, e os coxos, que a palavra grega é holos, que é privado de um pé. Disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então, o servo prontamente, esse doulos aqui, ele sai e faz do jeito que o Senhor pediu. E ele falou assim: ó, está do jeito que o Senhor pediu. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu imagino que com esta parábola aqui, Jesus estava dizendo alguma coisa para os fariseus, os judeus da época. Com certeza. Porque Jesus, primeiramente, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, lá no capítulo 1, se eu não estou equivocado, ele diz isso: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus, ele primeiro, antes de Jesus, porque Jesus veio para os judeus, mas antes de Jesus vir, o que aconteceu? Ele enviou os profetas. Para quê? Para anunciar a chegada do Mashiach. Pode ver que desde Moisés, passando pelos profetas, todos eles anunciaram a vinda do Mashiach, chamando a atenção do povo que o Mashiach viria, mas eles não deram atenção. Eles simplesmente viraram as costas para o Senhor. E quando o Mashiach chegou, Jesus chegou, simplesmente eles viraram as costas para o Senhor. Foram cada um cuidar das suas coisas, porque não estavam nem aí. Por isso que com certeza que quando aquele homem falou assim, ó, feliz é aquele, está lá no início do capítulo, vamos voltar lá. Ele falou aqui, ó, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. E interessante é que o reino de Deus já estava no meio do povo de Israel, através da pessoa de Cristo. Jesus fala isso. O reino de Deus, na verdade, está no meio de vós. Porque o reino de Deus, ele não é visível a aparência, de visível aparência, mas é invisível. É um reino espiritual. O reino de Deus já estava entre eles e eles não sabiam. E o camarada falando, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E na verdade, o reino de Deus já estava instalado e eles não deram crédito. Por quê? Porque eles estavam mais preocupados com as suas coisas do que com as coisas de Deus. Com certeza, diante dessa declaração, é que Jesus contou essa parábola para dizer indiretamente para eles que eles foram convidados para estarem no reino de Deus, foram os primeiros a serem convidados, e que na hora que realmente o Senhor da festa, o Senhor da ceia chegou, eles não deram ouvidos ao convite. E ele diz, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Por quê? Porque eles não deram crédito. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, então esse vídeo deu 15 minutos. No próximo vídeo eu estarei falando sobre o preço do discipulado. Então não perca o próximo vídeo. Lembrando que eu tenho uma playlist, eu vou deixar em cima no card para que você possa assistir todos os demais vídeos a respeito do Evangelho de Lucas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.